paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos e amigas em Cristo Jesus. Hoje iremos falar um pouco a respeito do profeta Amós. Quem foi esse grande profeta Amós? Ele era de Tecoá. Amós, na verdade, ele profetizou entre o ano 760 a 750 a.C. E o tema da sua profecia era o julgamento de Deus que estava por vir sobre Israel. E a palavra-chave é julgamento e justiça. Por exemplo, Amós, cujo nome significa aquele que suporta o jugo. Ele era um dos nativos da pequena cidade de Tecoá, situada nas colinas de Judá, a cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele é o primeiro dos chamados profetas, escritores do segundo século, ou seja, ali entre o ano 700 e 800 a.C. E também é o primeiro dos assim chamados profetas e escritores. Então, entre ele, havia também o profeta Oséias, que profetizou sobre Israel, e também Miqueias e Isaías sobre Judá. E Amós, no entanto, meus irmãos, ele rejeitou ser treinado como um profeta profissional, admitindo que ele era simplesmente um pastor de ovelhas e colhedor de sicômoro. Apesar do seu histórico não profissional, Amós foi chamado para entregar uma mensagem de Deus ao reino do norte. Que coisa maravilhosa! Quando a pessoa não quer fazer um negócio, Deus vai e chama. Quando a pessoa quer fazer, Deus não chama. Deus não chama ninguém oferecido. Deus chama alguém que não quer fazer. É esse que Deus chama. Então não tem para onde você se esconder. Então, conforme eu já falei, ele profetizou durante os reinados de Uzias, rei de Judá, entre 792 a 740 a.C. E também no período do rei Jeroboão II, de Israel, entre 793 a 753 a.C. E seu ministério foi realizado entre 760 e 750. Ou seja, parece ter ocorrido em menos de 2 anos. Dá para entender? O ministério de Jesus foi 3 anos e meio até o Calvário. O profeta Amós profetizou durante 2 anos. Então, na metade do século VIII a.C., foi uma época grande de prosperidade, tanto para Israel como para Judá, sob o domínio de Jeroboão. Israel havia conquistado novamente o controle das rotas internacionais do comércio. A rodovia do rei, através da Transjordânia, e o caminho do mar, através do vale de Jezreel, ao longo da planície da costa, de acordo com 2 Reis 14:25. No entanto, ele restaurou a fronteira de Israel, desde Lebo Amate ao norte, até o mar Arabá, ao mar Morto ao sul. Judá, sob o domínio de Uzias, reconquistou Elat, o porto marítimo de Acaba. Ou seja, ele expandiu-se para o sudeste e as costas dos filisteus. Israel e Judá haviam atingido os novos auges políticos e militares, mas a situação religiosa estava fraca o tempo todo. A idolatria estava exuberante. Os ricos estavam vivendo na luxúria, enquanto os pobres estavam oprimidos. A imoralidade havia generalizado e o sistema judicial estava corrompido. O povo interpretava a sua prosperidade, ou seja, a sua prosperidade, como um sinal da bênção de Deus a eles. No
No entanto, a tarefa de Amós era entregar a mensagem de Deus que estava descontente com a nação toda, ainda que aparentemente o povo estava vivendo num período de luxúria, num período de prosperidade, mas aí o profeta vai entregar o recado para eles que Deus não está contente com a situação da nação. Então a sua paciência já havia se esgotado e o castigo era inevitável. Então a nação seria destruída, menos que houvesse uma mudança no coração deles, uma mudança na qual corra juízo como as águas e justiça como o ribeiro. Tá ok? Amós 5, 24. Enfim, pessoal, dá para a gente entender aqui que o profeta Amós, ele é chamado para poder entregar a palavra de Deus, e ele se recusou a caminhar junto com os outros profetas profissionais. Ele se sentia um pastor de ovelhas, ele era um agricultor, né, entendeu? E ele colhia, como fala, sicômoros, entendeu? E, no entanto, Deus assim o levantou ele e levou ele para entregar profecias para as nações. Então, ele começa no capítulo 1, ameaça contra diversas nações. A palavra que a visão, né, vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoá, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, ok? Então, capítulo 1 fala, tá, dos 2 reis que eu mencionei, tá? Uzias, rei de Judá, e também Jeroboão, filho de Joás, Jeroboão II, tá? Que foi rei de Israel. Então, 2 anos antes do grande terremoto que houve naquela época. Então, Amós, ele entrega aqui, tá? O recado de Deus para esse povo. Você pode acompanhar aí o capítulo 1, que tem 15 versículos, tá ok? E já no capítulo 2 de Amós, Amós também, ele entrega, tá, o descontentamento do Senhor. E o Senhor fala sobre ameaça contra Judá e ameaça contra Israel. Então Deus não vai nada sem antes avisar, pessoal. Olha que Deus está nos avisando aqui no Brasil há mais de 20 anos. Eu tenho experiência, eu estou avisando há mais de 40 anos. Eu estou falando isso há mais de 40 anos. E ninguém tem dado ouvido. Talvez porque eu seja um Amós. Talvez porque eu seja um Amós. Talvez porque eu não sou um profeta de renome profissional, como ele recusou aqui Amós a caminhar junto com Isaías, Oséias e tantos outros que eram da escola de profetas. Ele recusou caminhar com eles, entendeu? Porque ele queria ter um particular com Deus, e Deus assim o chamou, assim como eu também. Eu tenho o meu particular com Deus, a minha esposa também, a bispa Roseli, ela também tem um particular com Deus, ela e Deus, entendeu? Então é assim que funciona, pessoal. Então eu estou alertando a nação brasileira há mais de 40 anos e ninguém tem dado ouvido. Lembra que eu falei da revelação da saudosa missionária, esposa do saudoso pastor Lupércio Vignano? Lembram? Está na internet, está aí no YouTube, está aí no Facebook, Mensagens do Apóstolo, está aí na internet. Eu venho avisando, estou falando há 40 anos. E nesses 40 anos, eu tenho observado falsos profetas, marcando data do retorno de Jesus. Falsas profetisas que marcaram o retorno de Jesus. E agora está pagando uma aí de profetisa, trazendo profecia para 2026. Eu só fico olhando
os tais falsos profetas e as tais falsas profetisas, que eu estou servindo a Deus há 50 anos, pessoal, não é 50 dias não, 50 anos, meio século. E agora, em maio, vai completar 43 anos que eu sou batizado nas águas e com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo antes de receber o batismo nas águas. Coisa inédita que aconteceu na igreja missionária. Muitos não acreditaram, porque eu não era batizado nas águas. Mas, no entanto, Deus fez isso comigo. Ok? Então, vamos lá, para não ficar muito longa essa live. Então, entenda que eu estou alertando a nação brasileira há mais de 40 anos, mas ninguém tem dado ouvido. Agora vocês estão vendo aí o que nós estamos vivendo. Agora, tem um monte de falsos profetas por aí, né, que começaram a profetizar coisas de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, né, que estão aí vivendo na luxúria, vivendo no ar-condicionado, vivendo aí comendo e bebendo do bom e do melhor. Eu não, eu sou um profeta Amós, estou aqui no interior do estado de São Paulo, no município mais pobre do estado de São Paulo, e não me envergonho de falar, sou feliz aqui, ok? Então, caminha comigo aqui que eu já vou encerrar. Então, esses falsos profetas e essas falsas profetisas profetizaram tantas coisas que iriam acontecer, e eu sempre refutei, e eu não vi nenhum avivamento para acontecer durante esses 40 anos. Apesar, sim, que eu vi um mover do Espírito Santo que moveu a igreja na década de 60, na década de 70, na década de 80, na década de 90 e até o ano 2000. De 2000 para cá, se passaram 25 anos. Entendeu? E nós estamos aqui já no período da misericórdia de Deus, porque a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. Agora eu vejo falsos profetas e falsas profetisas profetizando avivamento, dando exemplo aí o que está acontecendo em outras nações que se libertaram do socialismo e do comunismo. Aquilo não é avivamento, o abençoado ou abençoada. Você quer ganhar dinheiro para cobrar 150 mil para pregar? 70 mil para pregar em uma hora? É isso que você quer? Falar que todo mundo vai para a rua, cheio do Espírito Santo? Vai para a rua para poder fazer, como fala, motim, para poder fazer protesto? Porque a Igreja de Cristo, ela nunca precisou disso. A Igreja de Cristo, ela sempre viveu na sombra do Altíssimo, escondida debaixo das asas do Altíssimo. A Igreja de Cristo nunca precisou dos holofotes do mundo. E a Bíblia bem clara diz o seguinte, que aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, se constitua-se inimigo de Deus. Então eu falo para você com a autoridade que Deus me deu de profeta. Eu digo para vocês, o verdadeiro avivamento, ele acontece no individual, não no coletivo, no individual. As 10 virgens, 5 tinham reserva, 5 não tinham reserva. Quem é que tinha o Espírito Santo? As que tinham reserva. Então, a igreja sempre teve reserva, a verdadeira igreja. As denominações a cada dia levanta uma. Tá? Se você entrar fazer uma busca aí no cartório de quantas igrejas evangélicas existem, você vai ficar escandalizado o tanto de igrejas que existe registrado no cartório. Mas essas são denominações, porque a verdadeira igreja de Cristo, ela não está no cartório, ela está registrada nos anais da história, ela está registrada nos céus. A noiva do Cordeiro, ela brilha nessa terra, aonde ela passa, ela é a luz, ela é o sal, ok? Então não confunda esse tipo de coisa que está acontecendo no mundo. Tem uma pregadora aí que cobra horrores para poder pregar, ela profetizou
que ia acontecer alguma coisa aqui na América Latina, na América do Sul? Lógico que todo mundo já sabia que isso ia acontecer, pessoal. Qualquer criança que tem um curso básico em teologia sabe que isso iria acontecer ou cedo ou mais tarde. Qualquer que tem um mínimo de senso de pesquisar, tá? Sabe que isso iria acontecer ou cedo ou mais tarde. Por que não profetizou há 40 anos atrás que nós iríamos cair no que nós estamos vivendo hoje, aqui na América do Sul? Mas a esposa do pastor Lupercio Virginiano, ela profetizou, e eu estava presente naquela reunião, e eu testemunho até hoje. Ok? Então, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, busque mais ao Senhor, busque o Deus de Israel, busque o Senhor, lendo a palavra, a sola escriture e mais nada. Deixa de ficar ouvindo essas falsas profetisas que estão aí para ganhar dinheiro e cobrando uma nota preta para poder pregar na sua igreja. E pregador também, não convide esses que cobram. Dê honra para os membros da tua igreja pregar. Dê honra para os diáconos da tua igreja pregar. Os presbíteros, os evangelistas da tua igreja, os cooperadores, os membros. Honra eles. Entendeu? Agora você fica chamando esses pregadores de nome aí, que no passado tiveram uma experiência com Deus, mas ao decorrer do tempo, perderam a comunhão com Deus. Vive em cima da teologia, prega em cima do conhecimento humano, usa o mecanismo e mexer com o emocional das pessoas, e muitos estão caindo, menos eu, porque eu conheço o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo. E hoje está difícil você discernir o que é de Deus se você não tem uma vida regada com Deus, se você não tem uma vida diária com Deus, se você não tem uma comunhão com Deus. Então você vai comer farelos, você vai comer bolotas, como o filho pródigo comeu. Entendeu? Porque você não está examinando, você não está tendo uma vida regada de santidade, de temor e de obediência a Deus e também ao seu líder. Esse é o segredo. Obedecer a Deus, em primeiro lugar, obedecer a sua liderança, em segundo lugar. Se você não obedece a Deus, você não obedece a sua liderança. Vou dar só um exemplo só para terminar aqui. Saul achava que estava obedecendo a Deus, mas estava desobedecendo a Deus, porque ele não cumpriu com o que o profeta Samuel mandou ele fazer. Eu encerro por aqui. Ok? O profeta de Deus é o porta-voz de Deus. Eu estou falando de profeta de Deus, não estou falando dessas tranqueiras que está se levantando cada dia, mas aí em cada esquina tem um que se intitula profeta, ou profetiza, né? Ou apóstolo, ou apóstola. Está lotada por aí, dessas tranqueiras, que Deus me perdoa falar. Tá? Mas vai fazer uma vistoria na vida dele e na vida dela. Entendeu, pessoal? Não estou julgando, não. Eu só estou alertando a igreja do Senhor Jesus. Pare de ficar buscando revelações na internet. Pare de ficar buscando revelações na casa da irmã Maria e do irmão José. Busque a Deus no seu quarto, lendo a palavra. E quando chegar no culto, você não vai ficar lá como eu, dormindo na cadeira ou no banco da sua igreja. Você vai estar cheio do Espírito Santo, glorificando a Deus, não na carne. Tá? Porque você pode enganar o pregador, mas você não engana a Deus. Mas tem que estar no Espírito. Deus te abençoe. Se você acha que é relevante essa live, compartilhe aí com seus amigos. Em nome de Jesus. E não esqueça, curte, siga-nos aí em nossos canais e também compartilhe em nome de Jesus. Shalom Adonai. Seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins e Bispa Roseli.